Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor Jesus. Vamos adorar Ele, irmão, nessa noite? Em espírito e em verdade? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, adore Ele, irmão. Aleluia, Espírito Santo. Glória a Deus. Ah, Jesus amado. Se desprenda, irmão, nessa noite. Seja livre em nome de Jesus. Para a glória dele. Você chegou aqui para adorar Ele nessa noite. Aleluia. Espírito Santo. Se a vida que você está vivendo agora não é aquela que um dia tanto desejou, se até aqui pra você nada deu certo, não se desespere, Jesus Cristo é o Senhor. O nosso Deus nunca falhou, e as promessas que Ele fez estão de pé. Eu sei que o seu nome já determine a vitória nesse momento, nessa hora, pela sua fé. Aleluia. O nosso Deus nunca falhou, eu creio, e as promessas que Ele fez estão de pé. Eu sei que o seu nome já determine a vitória nesse momento, nessa hora, pela sua fé, sua fé. Eu conheço o grande Deus e o poder que Ele tem, o que Ele fez por mim, fará por você também. É só pedir com fé e nele confiar, e a resposta com certeza vai chegar. O nosso Deus nunca falhou, e as promessas que Ele fez estão de pé. Eu sei que o seu nome já determine a vitória nesse momento, nessa hora, pela sua fé. O nosso Deus nunca falhou, e as promessas que Ele fez estão de pé. Eu sei que o seu nome já determina, irmão, determine a vitória nesse momento, nessa hora, pela sua fé. Aleluia, glória a Deus. Espírito Santo, amigo da nossa alma, aleluia. Nós te glorificamos, Senhor, porque Tu és fiel, aleluia. Declara aí para o irmão que está do teu lado e diga: o nosso Deus, Ele nunca falhou. Glória a Deus, Ele nunca falhará. Aleluia. Espírito Santo. Irmãos, o texto é bem conhecido dos irmãos, palavra poderosa que fala de bonança, de prosperidade, que fala do chamado de Pedro, o primeiro discípulo de Jesus, irmãos. A Bíblia diz que em certo dia Jesus estava pregando a sua palavra na beira da praia, e era grande, irmão Orlando, a multidão que chegava para ouvir a palavra de Deus, para ouvir o que Jesus tinha para pregar, a ponto de espremer o mestre
a ponto de colocar Jesus dentro da água, porque o povo se aproximava de Jesus porque Jesus fazia milagre, se aproximava de Jesus porque Jesus curava, se aproximava de Jesus porque nas suas mãos tinha poder, tinha glória, tinha unção. Então onde Jesus pregava e o povo sabia, o povo chegava para ouvir a palavra de Jesus, e a Bíblia diz que a fama de Jesus corria por vários lugares. Mas nesse dia Jesus, ele estava pregando, diaconisa Nilda, na beira da praia, e quando Jesus se sente um pouco apertado ali com aquela multidão, com aquele povo, a Bíblia diz que Jesus, ele avista uns pescadores, alguns homens, inclusive Pedro e Tiago e João, eram 2 barcos, estavam ali lavando as suas redes, porque eles tinham acabado de pescar, e isso já era pela manhã, glória a Deus. E a história vai dizer que esses homens pescadores que estão na beira da praia, lavando as suas redes, eles passaram a noite toda trabalhando, e pela manhã, glória a Deus, a Bíblia diz que eles não tinham pegado nada, eles não sequer pegaram um peixe para vender, para negociar, para granjear, para sustentar a sua família, porque essa era a renda da época. Esses homens só tinham essa fonte de renda, assim diferente de alguns irmãos aqui, como a diaconisa Nilda, que ela é manicure, ela é cozinheira, ela é completa, irmão. Assim diferente de Pedro, eles só tinham uma fonte de renda, que era pescar. Imagine você, irmãos, um homem conhecer o mar. Imagine um pescador saber aonde o peixe está. Imagine um pescador saber o tempo e a hora certa de pescar, de lançar a rede, aonde o vento estava soprando ou deixava de soprar. Imagine um homem que conhecia de pesca. Pedro, aliás, ele tinha grupo de homens na beira da praia que pescava, que sabia a hora de avançar, de lançar a rede no mar para trazer o peixe, trazer o sustento para a sua família. Imagine Pedro estar trabalhando a noite toda, e quando pela manhã a Bíblia diz que Pedro e seus amigos, aleluia, está lavando as redes. Acabou o período da pesca, o dia amanheceu, ninguém pegou nada. Imagine a tristeza no coração do pai de família a chegar no 5º dia útil do pagamento e não cair na conta. Eu não sei se algum dos irmãos já aconteceu isso, já passaram por isso. Eu já passei, irmão, chegar o dia do pagamento e não cair o salário na conta, e eu dizer: e agora? Como vai pagar o aluguel? Como vai sustentar a família? Como que vai pagar? Como que vai comprar o leite da criança? Estou falando isso, desenhando para você conseguir entender o que Pedro estava vivendo naquele dia. Se não tivesse, oh glória, se não tivesse peixe, não tinha sustento. Se não tivesse peixe, não tinha as dívidas pagas. Se não tivesse peixe, aleluia, faltava tudo. Então Pedro não foi uma noite qualquer, não foi uma pesca qualquer que ele estava vivendo. A Bíblia diz que ele pescou a noite toda e pela manhã estava lavando a rede. Então está Pedro e os outros pescadores, tudo decepcionado. Você sabe, irmão, que é o pai de família trabalhar o dia todo sabendo que vai receber tarde e não recebe? Foi o que Pedro fez naquele dia, pescou a noite toda. Ele que confessou para Jesus no texto: trabalhamos a noite toda, pescamos a noite toda e não apanhamos nada. Não pegamos nada. É Pedro que está abrindo a boca com Jesus. E quando Pedro está na beira da praia, lavando a sua rede, Jesus está sendo apertado pela multidão e pregando a sua palavra. Aí Jesus, como é Deus, Jesus, como sabe de todas as coisas, ele usa a sua sabedoria, que ninguém conhece a sabedoria de Deus. É inescrutável o seu entendimento, diz o profeta Isaías. Quem consegue sondar o coração e a mente do Senhor? Ninguém. Aí Jesus faz um convite: me dá aqui esse barco, entra no barco. E quando Jesus entra no barco, eles empurram o barco, porque o povo estava apertando Jesus. E quando os pescadores empurram o barco para um pouco longe da areia, Jesus dali ele começa a ministrar e dar os seus sermões. Porque, irmão, primeiro na nossa vida tem que vir a palavra, para depois o milagre acontecer. Então Jesus ele entra no barco, os pescadores empurram Jesus um pouco longe da praia, e dali ele prega. Dali Jesus faz a obra do seu Pai. Ele prega, ele ensina, o povo ouve e se alegra com a palavra. Só que está na hora de Jesus voltar. E quando Jesus volta, puxa o barco de volta. Porque se empurrar o barco, tem que trazer o barco de volta. Aleluia. E os pescadores que empurram o barco, eles mesmos que fazem questão de puxar o barco de volta. E quando ele traz o barco, Jesus conhecia, irmão, a vida de todos aqueles homens ali. Jesus sabia da frustração dele. Jesus conhecia a história de cada um naquele dia ali. E quando Jesus desce do barco, Jesus lança uma palavra, diz: lança-te a rede no mais profundo. Jesus libera uma palavra, irmão, tão poderosa na vida de Pedro, do pescador.
ainda não apóstolo, nem discípulo, porque Jesus não tinha liberado a palavra de chamar ele. Ele lança uma palavra tão poderosa que espanta o coração de Pedro. Parece que eu vejo Pedro tremendo, irmão, diante daquela palavra. Por quê? Porque imagine Pedro, está decepcionado com a noite. A lua, como diz os pescadores, não estava bom para pescar. O mar não estava para peixe, como diz o ditado aí fora. Imagine Pedro passar aquele processo sem nada ter apanhado. E quando é pela manhã, um homem pede o seu barco. Pedro não conhece Jesus. Empreste o teu barco. E Pedro é obediente e traz o barco de volta. Aí parece que Pedro está dizendo assim, mas você não sabe da história. E quando Jesus disse, lança a tua rede no mais profundo, parece que Pedro está dizendo, nós trabalhamos a noite toda. Olha Pedro se explicando para Jesus, irmão. Nós trabalhamos a noite toda e não pegamos nada. Mas, irmão, é esse mais que, aleluia. Nós trabalhamos a noite toda, mas não apanhamos nada. Mas segundo a tua palavra, nós lançaremos a rede. E a Bíblia diz que eles lançam a rede. E quando eles lançam a rede quase se rompe, irmão. Tem tanto peixe. Aleluia, Deus. E aí eles gritam para os pescadores que estão na beira da praia para vir ajudar eles. Porque eles não conseguem, irmão. Porque o milagre, a pesca maravilhosa foi tão grande naquele dia, na vida daqueles homens, que eles precisaram de ajuda. Aleluia, Deus. E aí a Bíblia diz que Pedro chega perante Jesus, todo tremendo, e disse, se afasta de mim, que eu sou um homem pecador. Pedro deu um milagre tão estrondoso na vida dele, segundo a palavra de Jesus, que ele chega tremendo diante de Jesus e diz, se afasta de mim, porque eu sou pecador e tu és santo. Se afasta de mim, porque tu és santo e eu sou falho. Você entende, irmão? E aí Jesus libera uma palavra, irmão, que essa palavra vai se cumprir no livro de Atos dos Apóstolos. É por isso que eu digo, irmão, fique na palavra. E quando Pedro confessa para Jesus que ele é pecador, aí Jesus faz uma promessa para Pedro. 20, larga tudo, deixa tudo aí, Pedro, que a partir de hoje vocês vão ser pescador de homem. Irmão, se alguém pregasse hoje aqui para mim e falasse isso, eu não entendesse, eu fosse um pescador ou um açougueiro, e dissesse, larga teu açougue aí e vem para cá que eu vou fazer você pescador de homem, eu ia dizer, esse cara tá louco, eu vou largar o meu sustento. Olha, Pedro, imagina, eu vou largar. Não, irmãos, a Bíblia diz que Pedro largou tudo. Pedro é tão criticado na Bíblia que ele faz coisa que nós não faz, irmão. Pedro, ele larga tudo e deixa tudo. É mais na frente, lembra da parábola do jovem rico, aleluia, glória a Deus, que Jesus falou da riqueza, ele preferiu não abandonar a riqueza. Lembra que ele chegou dizendo para Jesus que conhecia os mandamentos e que obedecia desde pequeno, mas aí Jesus disse, falta uma coisa, vende o que tu tem e dá aos pobres. E aquele jovem baixou a cabeça e saiu de perto de Jesus. Lembra que no final desse texto, lá embaixo, Pedro disse para Jesus dizia assim, como é difícil um rico entrar no reino do céu. E Pedro, todo ousado, chega perto e diz, mestre, e nós que deixamos tudo, o que é que nós recebemos, mestre? Porque Jesus falou com Pedro lá na beira da praia, quando chamou ele, quando convocou ele. E aí Jesus, e nós que largamos tudo? Ah, irmão, aí Jesus disse, olha, não só nessa vida, 100 vezes mais na vida que há de vir, aleluia. Sabe que Jesus estava falando de salvação para Pedro, glória. Irmãos, a recompensa em Deus, oh glória. Tem quem trabalha para Deus, quem se desdobra para Deus, tem recompensa. Aleluia. A Bíblia diz que Pedro, João e Tiago, eles largam tudo, irmão. Naquele dia, naquela manhã, eles largam, eles não pensam duas vezes. A gente costuma criticar Pedro, mas muitas das vezes as atitudes de Pedro estão sendo mais legais do que a nossa. Você lembra, irmão? E só Jesus, irmão, para conhecer Pedro e convocar Pedro para o seu ministério. Só Jesus, irmão. Porque, irmão, se fosse nos dias de hoje, Jesus fizesse esse ato, talvez nós criticaríamos Jesus. Por quê? Porque a gente costuma olhar o homem por fora. A gente costuma analisar se ele tem um anel de formatura. Eu não congrego naquela igreja porque ele nem teologia tem. Eu não congrego naquela igreja porque a mulher dele nem amigueira ela não é. Então, o homem costuma olhar por fora. Mas se Jesus olhasse naquele dia, Pedro estava ferrado. Mas eu me alegro porque Jesus não olhou para o exterior de Pedro. Ele olhou para o interior, sabe? Pedro analfabeto, sem qualidade, aí eles vêm, aleluia. Se você já aprendeu a pescar o peixe, você agora vai pescar a alma. Aleluia. É esse Pedro, irmão, que prega e ganha 5.000 almas para Jesus em um sermão, aleluia. É promessa dele. Foi ele que disse, agora eu vou fazer de você pescador de alma.
E Pedro não entende, mas acredita na palavra dele. Você entende, irmão? E lá em Atos da Apóstolos, Deus cumpre a sua palavra. Nenhuma pregação, aleluia. Pedro ganha 5.000 almas para Jesus. Parece que eu vejo Jesus dizendo: olha, tu pegou esse peixe aí, tu tá todo feliz porque vai pagar tuas contas, mas você não imagina que você vai ser útil no meu reino. Aleluia. Porque se Jesus fosse desistir de Pedro, desistia dele quando ele negou 3 vezes. Ah, eu não conheço esse homem. Tu és um dele. Eu não conheço esse homem. Olha, até a tua fala declara que tu é um dele. Eu não conheço. Aí o cara canta, irmão. Já pensou se Jesus vem e diz: Pedro, não, eu não quero você mais no meu ministério, porque tu me negou 3 vezes. Jesus poderia parar por ali com a história de Pedro, nos 3 anos que ele passou aqui pregando a palavra, nos 3 anos do seu ministério. Já pensou se Jesus olhasse para o exterior de Pedro e visse Pedro cortando a orelha do soldado mau? E dissesse: não, Pedro, você é muito ignorante. Eu não quero você no meu ministério. Não, Jesus estava olhando não para o dia de Pedro, não para o momento de Pedro, não para as falhas de Pedro. Jesus estava olhando para o que Pedro ia ser lá na frente. Oh, glória! Jesus está olhando hoje para a tua vida. Jesus está olhando o que tu vai ser amanhã. Aleluia! O que tu vai pregar, o que tu vai viver na tua vida, porque a chamada é para quem acredita, a chamada é para quem tem fé, a chamada é para quem abandona as coisas do mundo aí. Aleluia! Louvado seja Deus! A Bíblia vai dizer, irmãos, que esse mesmo Pedro, aleluia, que afundou nas águas, esse mesmo Pedro que pediu para Jesus se afastar porque ele era pecador, esse mesmo Pedro que negou 3 vezes, esse mesmo Pedro que arrancou a orelha do soldado porque tinha uma espada do seu lado, é esse mesmo Pedro que o povo diz no livro de Atos dos Apóstolos, que trazia os enfermos para que ao menos a sombra de Pedro passasse sobre os enfermos. Você entende, irmão? É por isso, irmão, que o diabo tem batido em mim, batido em você, porque o diabo só consegue ver o seu passado e o seu dia de tribulação. Mas Jesus disse: eu não vejo como os homens veem. Jesus vê além, aleluia. Jesus vê além da fronteira. Eita glória. Você é um sonho de Deus nessa noite. Você é escolhido por Deus. Não é porque você errou no passado, você caiu, você se machucou, porque falaram de você que Deus vai desistir de você. De forma alguma. Ele tem um plano para a tua vida, irmão. Aleluia. Ah, Jesus amado. Espírito Santo, aleluia, segundo a tua palavra, irmão, Pedro lançou as redes, aleluia, e aceitou aquilo que Deus tinha para a vida dele, irmãos, aleluia. Tem que emprestar o barco a Jesus, tem que ir segundo a sua palavra, aleluia, tem que largar tudo, aleluia, porque Jesus disse: aquele que quiser fazer parte do meu reino tem que deixar pai, mãe, casa, família, amigo. Foi o que Pedro fez, irmão. Mas, irmão, Pedro deixou família, deixou. Pedro era casado, irmão. Irmão, prova aí, vou provar. Lembra que ele levou Jesus para curar a sogra dele? Olha Pedro fazendo a obra, irmão. Está Pedro cheio de defeito, mas fazendo a obra. Aleluia. Você entende? Porque Deus insiste tanto em nós. Mesmo Pedro sendo tão atrapalhado, mas ele está fazendo a obra. Ele não desiste daquilo que Deus prometeu aí na beira da praia. Talvez, irmão, a gente tem período, como a irmã Nilda falou aqui nessa noite, tem período que a gente desanima, a gente se entristece, mas quando a gente olha o que Jesus nos prometeu na beira da praia, a gente começa a se alegrar, irmão, porque quem prometeu não foi o pastor, quem prometeu não foi o homem, quem prometeu não foi o presbítero, quem prometeu foi Deus, irmão. Se a sua chamada for Deus, você não vai desistir. Se a sua chamada for Deus de verdade, você não vai parar, irmão. É isso, irmão. Tem dia que tudo vai apertar. Tem dia que a gente vai dar uma negadinha, como às vezes a gente nega, mas a gente acha que negar é só até o galo catalano. Tem tantas vezes que a gente está negando Jesus com as nossas atitudes. Aleluia. Mas Jesus já conhece, irmão. Ele te chamou sabendo quem era você. Jesus te chamou sabendo as suas limitações e as suas capacidades. E ninguém aqui, como o presbítero falou, ninguém tem um dedo para apontar, porque ninguém é santo. E quem é santo, que atire a primeira pedra. Quem não tem o pecado, que atire a primeira pedra, irmão. Foi como ele pregou, sabe? Quando Jesus te escolheu, irmão, ele sabia quem era você. E ele te escolheu desse jeitinho aí, irmão. Ele te escolheu, irmão, porque você é único no coração dele. Você é escolhido, você é separado. Deus. Você foi chamado, irmão. Mas é preciso, irmão, abrir mão de muitas coisas. Não, eu já abri mão. Irmão, eu estou falando como você é abrir mão. É abrir mão de coisas que só você e Deus. É, dessa maneira. Você entende, irmão? Porque aqui na igreja é muito bom a gente servir a Deus. Aqui tá bonito, tá de gravata, tá de blazer, tá de vestido. Mas, irmãos, no nosso culto, no nosso trabalho, e no nosso lar e na nossa casa, às vezes, irmão, eu interrogo a mim mesmo. Você sabe? Porque aqui tudo é bom, aqui tudo é belo, irmãos.
Mas quando Deus destaca o nosso chamado nas nossas fraquezas, aí nós entendemos o quanto somos importantes. A gente, irmão, pode até não perceber, irmãos, mas no dia a dia, se você for parar e fazer uma reflexão, Deus não lhe colocou em certo lugar em vão. É, Deus. Aleluia. Você foi chamado, irmão, cheio de defeito. Você foi chamado porque Deus quer fazer de você um pregador, uma pregadora, homens ganhadores. E eu não estou falando de você estar com o microfone aqui na mão, não. É, irmão? Porque a gente se confunde, acha que ser pregador é só ser isso aqui. Isso aqui é falar bem, é orar bem, é ter oratória boa, é estudar. Ser ganhador de alma é ser diferente, irmão. Você não está entendendo, irmão. Aquele que ganha alma é sabe. Aqui todo mundo fala, aqui todo mundo canta, todo mundo prega. Eu estou falando de você ser pescador de alma aí fora. Você tem pregado, irmão, no seu trabalho? Você tem pregado na oportunidade? Você tem pregado no tempo de falar? Porque é tempo de falar e tempo de estar calado, tem que você sabe. Você não vai estar trabalhando, vai estar pregando 24 horas, você não é todo, você vai perder seu serviço, seu trouxa. Mas tem tempo de estar calado e tempo de estar falando. Você entende? Tem horas que Jesus fala, prega, lá no açougue, irmão. Tem dia que Jesus disse, esse cara tem barco estranho chegando na área, você vigia. Você entende, irmãos? Não negue a palavra que Ele colocou no teu coração. Aleluia. Sabe, irmão, porque quem te chamou foi Deus. E se Deus te chamou, Ele se responsabiliza, irmão. Mas Ele fez uma promessa. E essa promessa está no meu coração. Do mesmo modo que Deus fez uma promessa para mim, eu tenho certeza que cada um aqui nessa noite tem uma promessa. Pequena ou grande, mas você tem uma promessa de Deus. Um dia Deus lhe falou algo do seu coração, através do pregador, através da missionária, através de alguém mais. Deus lhe fez uma promessa, irmão. Você entende, irmão? Eu recebi várias promessas na vida, algumas faltam se cumprir, outras já se cumpriram fácil, porque eu poderia ajudar a se cumprir essa promessa, se colocando no caminho, se colocando, estudando, esforçando, orando. Mas tem promessa que é só no tempo dele. Tem promessa que a unção dele tem que estar aqui, se você tem que estar debaixo dela. Você entende, irmão? Fica de pé nessa noite, irmão, em nome de Jesus.